Estamos aqui novamente para falar de um assunto que eu acho relevante. Pelo menos na minha vida ele já esteve muito presente. Atualmente, eu procuro dar um perdido nele, sabe? Não deixo ele se aproximar muito não. Mas de vez em quando, aliás, ainda de vez em muito, ele aparece aqui pertinho de mim. Sabe do que eu tô falando? O sentimento de culpa. O que é esse sentimento de culpa, né? Que às vezes nos causa essa angústia, que prejudica tanto a nossa qualidade de vida, as nossas relações mesmo, né? Que afeta a nossa mente, nosso corpo, nosso espírito. É disso que a gente vai falar hoje. O que é o sentimento de culpa? Por que ele é tão avassalador e nos aprisiona tanto? O sentimento de culpa é uma percepção de que a gente falhou. É uma percepção, muitas vezes, equivocada de que a gente falhou. Às vezes, a gente não cometeu nem a ação. Às vezes, a nossa falha só está a nível de pensamento. Porque a falha propriamente dita é quando eu tive uma ação que me levou a um determinado equívoco, a um determinado erro. Mas muitas vezes a culpa ela é proveniente nem mesmo de uma ação, ela é proveniente de um pensamento. E de onde vem isso, né? Como é que eu sinto isso? Eu sinto às vezes, essa culpa em relação a algo que eu penso, até que eu cometo, né? Pratico realmente a ação com relação a mim, com relação ao outro e com relação ao que eu penso que o outro está pensando que eu falei. Então, olha o trabalho, né? E o desgaste de energia que a gente tem com a tal da culpa, né? Para manter essa culpa. E como é que isso se dá? Como eu falei, é a percepção de que nós falhamos. Para a gente entender também, tem uma questão histórica, né? A gente tem aí a culpa, que é uma forma de controle, que a gente se vê controlado também através dessa culpa. Muitas vezes a culpa é uma forma que o outro tem também de nos manipular. Através dessa culpa você consegue muitas vezes manipular o outro a fazer aquilo que você quer. Muitas vezes pela falha efetiva que o outro cometeu, né, a partir de um ato, de uma ação, você às vezes aprisiona o outro nesse sentimento para que ele, a partir dali ele comece a fazer exatamente o que você quer. Então tem esses dois lados. Então o que a gente precisa pensar? É de que tudo parte da intenção. A doutora Ana Beatriz Barbosa, ela diz que a questão está na intenção. Então, se eu não tenho a intenção de fazer, eu tenho ali a oportunidade de me arrepender e ir lá e pedir desculpas, enfim, resolver aquela questão. A questão maior vai ser se eu realmente tive a intenção de cometer aquele erro. Então, isso são coisas diferentes. Isso, muitas vezes, vai ser a saída que a gente vai ter para justamente nos livrarmos desse processo manipulatório que o outro pode vir na nossa direção. Então, esse é um ponto importante. Outra coisa que ela menciona que eu achei muito interessante, nós não somos o que pensamos, não é o nosso pensamento. O nosso pensamento é da ordem do cérebro. Nós somos aquilo que fazemos. Ela coloca esse exemplo, eu achei muito legal e vou compartilhar com vocês. Ela fala, muitas vezes a gente acorda, fica ali na cama e a gente fica observando os nossos pensamentos. A gente tem essa capacidade de observar os nossos pensamentos ali passando. Então, nós somos aquilo que nós fazemos. Então, muitas vezes a gente fica com culpa pelaquilo que a gente está pensando. Isso a gente vê muito, por exemplo, na clínica, se tiver, né, os psicólogos que estão me ouvindo aqui, quando a gente tem nossos clientes que eles ficam se sentindo culpados pelaquilo que pensam. Né? Às vezes com pensamentos relacionados até à morte, ou pensamentos mais esquisitos, mais sinistros, como eles falam. Isso não caracteriza eles. Isso, na verdade, é um pensamento em função de uma série de questões, inclusive com relação à própria ansiedade. Então, é muito importante que a gente comece a pensar nessa questão da culpa. O quanto nós estamos dentro do nosso cotidiano, o quanto nós estamos diante da vida aprisionados em nome de uma culpa. Culpa do quê? Essa é a primeira pergunta. Eu fiz com a intenção de magoar alguém? Eu fiz com a intenção de falhar? Não. Eu entrei na arena para jogar. Eu entrei na arena para viver. E quem entra para viver está se arriscando a errar, a falhar.
Isso é o viver. Se você entra com uma intenção ética, uma intenção leal, você errando, você se desculpa, você vai ter a oportunidade de se aproximar e pedir desculpas. Até para você mesmo. E você ficar imaginando o que o outro pode estar pensando de você é impossível. Muitas vezes a gente não consegue entender o que a gente está pensando. O que dirá imaginar o que o outro pode estar pensando sobre a gente. Libera isso. Isso é muito desgaste. É claro que a nossa mente ela é muito preparada para isso, mas desapega. Basta você tentar compreender aquilo que se passa na sua cabeça, tentar compreender o que passa na cabeça do outro, é piração. Então eu acho que é muito importante a gente começar a pensar nisso, a refletir sobre isso. Qual é a minha intenção? Na hora em que eu for agir, qual é a minha intenção nessa ação? Porque a ação, sim, diz quem eu sou, mas o meu pensamento, não necessariamente. Então, vamos pensar sobre isso. Vamos procurar ser mais generosos com a gente. As pessoas que têm uma tendência a controlar demais, né? Achar que resolve os problemas da família inteira, que tem que dar conta de resolver os problemas da família inteira, essas pessoas têm uma tendência a se sentirem culpadas, porque não dá, a gente não consegue dar conta de tudo. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então, delega, porque nós não somos responsáveis pelas escolhas dos outros. Cada um que assume a responsabilidade sobre a sua vida. A gente pode dar um suporte, a gente pode orientar, a gente pode dar uma acolhida no momento difícil. Mas a escolha, a responsabilidade é de cada um. Então vamos pensar nisso, vamos pensar nas nossas intenções, vamos aprender a ser mais generosos com a gente, vamos nos libertar dessas culpas que não nos levam a lugar nenhum, muito pelo contrário, nos mantêm aprisionados num passado, com uma melancolia, numa estagnação que não nos permite viver. Entendam, nós estamos na arena da vida, a gente está vivendo. E isso a gente vai acertando, vai errando. Quem não erra não está vivendo, está sentado vendo as coisas acontecerem. E na maioria das vezes está sentado criticando quem está lá. Quem está lá tentando acertar, errar, erra, acerta, está vivendo. Então vamos nos sentir menos culpados, vamos dar uma driblada aí na culpa e viver com mais leveza. Tá bem? Um beijo enorme, a gente se vê. Esquece de se inscrever, toca o sininho, curte aí. E se achar que esse vídeo foi bacana, que vai ajudar alguém, compartilha, tá bom?